Fala aí galera, eu sou o Tei, seja bem-vindo à parte 2 dessa retrospectiva aqui no canal. Pois é, fiz aí uma retrospectiva gravada em podcast, que você, se você não tá ligado, dá uma olhada no Spotify, onde tem um podcast que eu posto por lá. Não garanto a frequência, mas tem lá pra você poder acompanhar todos os podcasts na plataforma específica pra isso, certo? Gravei a retrospectiva do ano junto com o Paulo PJ, o Judeu e o Rapsodo. A gente tá comentando sobre os acontecimentos do ano dentro do Yu-Gi-Oh! Que você pode acompanhar inteiro por lá. Aqui no YouTube eu tô dividindo por partes e essa que você tá vendo agora é a parte 2. Pois é, vamos acompanhar mais uma etapa do formato aí dentro do ano do Yu-Gi-Oh! Para poder relembrar a desgraça ou alegrias que tiveram dentro desse ano, certo? Não sei quando você tá vendo isso, mas independente disso, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Uau! E lembrando que se você quer comprar suas cartinhas nesse fim de ano, se preparando pro ano seguinte, Tiara vai morrer já já, hein? Prepare-se para comprar suas cartas, meus amigos, acessando aqui o site da TCG Network, onde você pode comprar suas cartinhas com muita alegria e felicidade. Eles estão de recesso no momento, mas você pode comprar mesmo assim, tá? Lembrando que está vigente a promoção de 10% de desconto em todo o site até o dia 1º. Tem pouco tempo para você comprar, mas compre 10% de desconto em toda a loja. E é claro, isso vai somar com o meu cupom, o TS005, para você ganhar mais 5% de desconto. E se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5% de desconto, totalizando 20% de desconto na sua compra. Pois é, aproveite que só vale até... o dia 1º, certo? Tá disponível aí o Studeck de Dark World para você comprar, selado ou avulsas, coleção de Mama disponível para você poder comprar também, o Battle of Legends, né, da Crystal Bishop, tá disponível também o Dark Ring Blast, o Studeck, na verdade a Mega Team, todas as coleções estão presentes para você poder comprar e tudo dentro do range de 20% de desconto. Então acesse aí tcnetwork.com.br, meus amigos, compre suas cartas, monte seu deck. Lembre-se, a diversão nos conecta. Ho, ho, ho. Teve esse período aí, né, com essa ruma de deck com o Scythe, DPE e Brave e seus amigos, cabia em muita coisa diferente. E tudo começou a se amontoar um pouquinho pra frente, né, com o Battle of Chaos, como o Judeu falou aí, com o Illusion of Chaos, que te ajudava muito a conectar tudo, né, já que você chegava na Anaconda, no Scythe, no Artefato, e todos eles são genericão ali. E a gente pode emendar um pouco, já um pouco pra frente, né, com as coleções de Ghost, se eu não me engano, e também com a coleção que trouxe a nova Punk, porque eu acho que o formato foi muito parecido nesse período todo, né, porque a banlist seguinte, que veio da Hit no Pran Kids, ela só foi lançada ali por maio. Então, você teve o lançamento da coleção que trouxe o Punk novo, né, o Dear Note, que meio que só exponenciou, né, essas jogadas que já existiam. E aí, inclusive, colocou o Causul bem em evidência no formato, mas a gente coexistiu nesse formato por um longo tempo, né? Cerca de 4 meses. Só que acho que no meio desse caminho teve o estrutural do Desp que lançou, né? Que daí o Desp virou um deck de verdade. Ele foi um pouco depois. Eu acho que foi um pouco antes da Banish, não foi? Porque eu lembro que teve, tipo, o primeiro ICS do ano, que foi aquele que o Pran Kids ganhou, daí logo depois teve o Bogotá que o Desp ganhou. De fato. Meio que o Yu-Gi-Oh! Pode ser considerado a partir daí, né? Eu acho, talvez, porque foi quando de fato voltaram os torneios presenciais. Isso. Inclusive, eu acho que essa volta dos treinos presenciais, vou falar, foi a melhor coisa que aconteceu. Tipo, eu não tava aguentando mais jogar Remote Duel. Eu dei aí pra quem tava só jogando pela internet. Eu, tipo, nossa, a volta foi a melhor coisa que aconteceu. Acho que o Paulo pode falar bastante disso, né? Eu tive nesses eventos todos aí que vocês estão falando. O primeiro foi o Charlotte, acho que foi Charlotte. Uhum. Que foi nesse cenário aí, onde tinham as cartas de point, mas ainda não tinham 10. Foi bem na semana antes. Exato. Ou 2 semanas antes, uma parada assim. Foram 2 formatos bem diferentes, porque o Desper fazia muita diferença. E eu lembro que eu fiquei muito tempo sem jogar ao vivo, né? E eu me senti enferrujado no ICS. Nesse ICS aí, eu sentia a pauta de estar jogando ao vivo. Eu tava até tipo assim, caraca, como que eu pego na carta, sabe? Eu tava tipo quase 2 anos sem pegar em carta direito.
só jogando no DB, né? Foi bem esquisito, mas aí depois eu me acostumei, obviamente. E aí, nesse foi quando lançou o Based, né? Não lançou, né? Mas quando começou a se popularizar o deck que as pessoas chamavam de Based. E também tinha o deck que era mais o Punk, né? Que era mais. Não era usando uma porrada de engine, era mais o Punk, bem slim, mas isso foi só um pouco depois, né? E depois o Desper, que foi já nas semanas seguintes. Inclusive, eu joguei todos esses torneios aí de set, né? Fiquei até em segundo no IFS, que foi contra a Desper na final e tal. Fiquei em segundo aí nesse torneio, e aí. Mas foi legal, foi legal. Eu gostava bastante de jogar de set, apesar dele ter problemas, assim, né? E o formato, no geral, era basicamente a mesma coisa de antes, né? Tinha o Branquides, o Sword Soul, aí a introdução do Desper. E só, mano. O metagame era quase que exclusivo a esses três decks. A não ser que eu esteja esquecendo alguma coisa muito óbvia. Era basicamente esses três, né? Acho que tinha um espaço de Flanderize também, vindo como sempre um pouco mais atrás, mas devia ser meio que nisso aí mesmo. Apesar de que se você põe aí. Tinha o Flanders. Se você põe Brave aí, você engloba alguns outros deckzinhos, mas geralmente era nisso aí mesmo, esses decks. E aí eu lembro que, assim, como o Judeu até falou um pouco antes, né? Começou a surgir essa parada que eu acho que faz um tempo que a gente não via, que era 60 cartas, né, cara? Muito presente no formato em muitos decks diferentes. Que fazia tempo que a gente não via. Imagino que pro Paulo aí que atende estar enferrujado, né? De um período sem jogar. Imagina voltar de um período sem jogar enferrujado e você ter que pegar o deck com as duas mãos assim, tá ligado? Com as 60 cartas. Porra, devia ser foda, cara. E foi um bagulho sinistro que apareceu nessa época. E muito deck de 60 cartas. Assim, vou falar no meu lado, né? Quando eu tava lá criando o set, foi até engraçado, né? Porque eu comecei fazendo uma live stream, mas não tinha um ICS anunciado. Então, por isso que eu joguei com ele na stream. Eu nunca teria jogado com ele na stream se eu soubesse que eu ia ter um evento para jogar. Mas aí passaram algumas semanas e anunciaram os torneios, eu já tava testando o deck e já tava vendo, pô, esse deck é bom, cara. Começou como uma piada esse deck. Começou meio que de brincadeira. E aí, quando eu fui ver, eu falei, cara, eu acho que esse deck é bom. E aí, eu decidi jogar com o deck. Mas o lance de 60 cartas era porque o Brave e o DPE eram tão fortes que era difícil você justificar naquela altura do jogo, com as outras cartas que estavam disponíveis na card pool, né, do Yu-Gi-Oh!, qualquer coisa que não usasse eles. E eu não queria jogar de Prankides, porque o Prankides, que também era o deck que usava essas cartas, que também era muito bom, tá? O Prankides. Eu achava o Prankides meio fraco, o Rui Second. Se você não comprasse Brave e o Rui Second, você simplesmente era normal sumo e fema. E eu não gostava muito dessa dinâmica. Os outros decks, eles tinham um pouco mais. O set, inclusive, o normal sumo era melhor. Se o normal sumo morre, ele volta, né? Então, tinha essas paradas que eu gostava. Tinha Eldritch, né? Tinha Lord. O ponto é que para você conseguir usar esse tanto de carta, né, você tinha que botar. O Brave era 10 cartas, o DPE era mais 5, sei lá, nessa época era 5 cartas, né? Já era 15. Aí teu deck tinha que ter número de hand trap. Se você falasse ok, o seu oponente ganhava. Então você tinha que ter número de hand trap. Aí, pô, mas pra tu ter número de hand trap, tu tem que ter lá, mano, entre 12 e 15 no seu main deck. Acabou teu deck, né? Teu deck já tá com 30 cartas, tu tem que ter uma hand de 10 cartas. Não tem como. Então você tem que passar pra cima de 40. Não tem jeito. Aí, por causa disso, por passar por cima de 40, você tem que aumentar o número de hand traps pra proporção ficar correta. Tanto que eu usei 21 hand traps. Que era 21 é a mesma coisa que você usar 15 em 40, proporcionalmente falando, entendeu? Por isso aumentou o seu deck de 50%, de 40% para 60%, e aumentou o número de hand traps de 50%, de 15 para 21. Né? É isso, né? Mais ou menos, né? É mais ou menos isso aí. Eu não lembro a matemática exatamente. É isso. Não. Sei lá, foda-se. O ponto é que você tinha que aumentar o número de traps, então o deck ficava com muita carta. Né? Então, foi assim que nasceram vários desses decks de 60 cartas. De fato. E aí você juntava a enginezinha ali micro, né? Unido a tudo isso com que fizesse dois bichos ali, né? Muito ali com um normal sumuzinho, tipo a engine do Cyburst, por exemplo. E aí, de fato, saiu bastante coisa dali. Eu lembro que ter visto várias variaçõezinhas desse deck aí com, às vezes, só Cyburst, Brave e Eldritch. Às vezes só Eldritch e Brave. E era complexo. Realmente foi um período bem estranho, bem estranho. Beleza, então só antes da gente poder chegar, de fato, na Banlist, teve o lançamento, né, como a gente já citou aqui um pouco por cima, do Structure, do Despia, que aí culminou nos 2 torneios seguintes. O Despia, ele é mais um desse deck semelhante ao PK. A gente passou por 3 decks que foram muito dominantes no ACG no ano anterior e até nesse próprio ano mesmo, que foi o Sword Soul no ano passado. Ele foi muito relevante lá, como sendo um tier 1 muito sólido,
Obviamente a forma de jogar dele era totalmente diferente do que a gente chegou aqui, mas ele foi muito relevante por lá. Depois com o lançamento do Brave, o PK tomou esse lugar e foi um tio muito sólido também por lá. E aí o Despia, depois que o PK sofreu os hits e os Braves sofreram alguns hitzinhos também, assim como os DPE, o Despia foi o deck que pegou esse lugar no competitivo de lá. Chegando pra cá, eu não imaginava que ele ia ter um slot assim no competitivo tão grande quanto ele teve no OCG. Na verdade, eu sempre achei o Despia um deck bem estranhozinho, né? Tipo, ele não conseguiu usar hand traps. E isso pra mim é estranho. Mas ele performou extremamente bem nos 2 primeiros YCS que teve, né? Só teve o primeiro YCS, como foi citado aí, do que o Prankids, foi muito popular. E depois, nos 2 YCS seguintes, foi com o Despia. E o Despia foi extremamente popular, mais do que eu achei que seria. Esse período pré-lista aí, como vocês acharam que tava? Como que é o jogo do Despia? Sinceramente, até hoje eu não consigo explicar muito bem como ele foi tão popular como ele foi pra época. Além de ele ser novo. Eu acho que tinha aquele negócio do pouquinho de síndrome do brinquedo novo, sabe? Chega um negócio novo, aí todo mundo fala, pô, no Japão foi muito bom, aí vamos testar isso aqui. Só que também calhou de que o Despia tinha uma matchup que era muito boa contra o Prankids, porque, tipo, um banda normal sumo do Prankids é, tipo, desesperador. Então, tipo, naquele formato que o Prankids era consideravelmente um dos decks mais populares, o Despia chegava muito bem pra controlar o Prankids. Então, acho que pra aquele formato específico ele tá, tipo, bem posicionado, sabe? Exatamente isso que o Júnior falou mesmo, assim, também do brinquedo novo, assim como aconteceu com o PK. Tanto que depois que o Prankids foi banido, né, o Miau, o Despia sumiu dos torneios, é o que eu lembro, posso estar errado, alguém me corrige. Ele deu uma caída boa. Isso, porque ele não usava tech e o campo dele era até bom, mas tipo, ele não usava nada, ele só tomava. Acho que usava Super Pole e tal. Mas depois que o Prankids tomou lista, não tinha tantos decks que tomava isso, o Board Breaker, né? Acho que depois que... Ainda continuou os decks de foice, depois que eu lembro, depois da banlist. E o Despia simplesmente sumiu. Tinha ali 1 ou 2, aparecia, mas desapareceu comparado o lançamento dele. Tinha uns Despias, assim, eu lembro que o formato seguinte era na altura ali do Nacional, do Continental, né? Isso. Mas até tinha uns Despias, mas claramente não estava mais popular quanto antes, porque ele perdeu uma match boa, né? E isso é uma dinâmica que às vezes acontece no Yu-Gi-Oh! Como o Yu-Gi-Oh! Falou aí, às vezes o deck ele não tá lá só por causa dele, ele tá lá por causa dos outros. Por mais que não tenha acontecido, eu acho que não aconteceu nada com o Despia, né? Não. Diretamente, né? Não. Não aconteceu nada com o Despia. E o que acabou acontecendo, a consequência das mudanças lá naquela lista foram que as pessoas migraram para outros decks que faziam parecido com o que os decks anteriores faziam, que era usar a carta de Brave e tentar. E aí eu acho que foi nesse momento que aumentou exponencialmente o uso de site. E foi quando o Punk Brave ficou muito popular e usava site bastante. E eu acho que isso também deve ser um dos motivos, né? Que o Despia deu uma caída, porque ele não conseguia usar tech, ele pegava um Punk Brave e o cara dava site dele perdido. Exato. E esse é o problema de decks que tem muita tech, não importa qual seja, se é combo, se é tudo, se é o que significa no Yu-Gi-Oh!, né? Mas assim, o problema é que muitas vezes, o resultado de jogos estão mais relacionados não à end do deck, mas à tech que eles têm. E aí, às vezes você precisa de múltiplas, às vezes você precisa de várias, e não tô nem dizendo que tem que ser hand trap, pode ser que seja board break, mas às vezes você precisa de vários. E aí, quando o deck não tem espaço para isso, que é o caso do Despia, não tinha muito espaço, era problemático. Tanto que no Japão, se você for olhar, o Despia que era usado não era o Despia daqui. O Despia daqui era um deck mais plumbão, né? Negócio de aquela carta lá que puxa o Poli e o outro bicho, esqueci o nome. Patchwork. Patchwork, essas paradas assim, era um deck mais ending, né? Exato. Sendo que lá era basicamente um normal summon, normal summon busca, dá efeito. Branded Fusion e é isso, é um card playzinho. E uma porrada de hand trap, era basicamente o que os decks estavam fazendo aqui, isso tudo Despia. Só que se é pra fazer isso, tem decks que fazem isso melhor. Né? E foi isso que rolou, né? Aqui no caso. Daí depois desses torneios aí, que acho que até no ICS pré-lançamento de Despia, de Branded Fusion, né? O Understories fez um top 8 ali estranho lá de Despia sem Branded Fusion. E aí no torneio seguinte o Despia ganhou, né? Os 2 YCS seguintes. E aí veio a banlist, que baniu o Miau Miau, baniu o Auroradon e baniu finalmente a Anaconda. Então, esses hits aconteceram, finalmente o ban da Anaconda rolou aqui. O DPE começou a dar uma miada, mas você tinha essa popularidade que o Paulo citou, né? O principal que eu lembre aqui, que foi até do Continental. Eu tinha gravado um podcast do Continental com o Reich e outros PA ali, mas, cara, ficou tão zoado porque o formato tava tão estranho, sabe? Tipo,
que a gente não teve nem conteúdo direito pra extrair e eu nem cheguei a postar. Mas tinha muito o Sword Soul, né? De novo, o Flanderize, o Despia, Punks, Braves e afins. E aí um Dragon Link vindo um pouco por fora, mas meio que tava naqueles ali. E era um formato bem estranho também, né? Que, e era aquele formato que, tipo, basicamente qualquer deck que você pegava pra jogar, você conseguia jogar. Então era muito difícil de se preparar, porque, tipo... tinha tudo isso que você falou, mas também tinha aquela variação do Sun Avalon com o Brave Token, aí também tinha um monte de deck de Eldritch. Aí tinha o Libromancer, que o Paulo criou também, que aparecia. Então tinha, tipo, 50 decks que tinha que jogar em volta. Foi essa época que eu acho que do ano que mais abriu o formato, né? Ficou muito, muito, muito aberto. Esse daí foi quando rolou esse lance, como eu falei antes, do acréscimo, né, de site no metagame. Aí tinha Flanders, tinha Sword Soul de novo, né? De novo. Sword Soul ficou muito tempo aí rolando. Ele foi gripado, ele não tomou mais lista, né? Se você for analisar. Assim como todos os outros decks que a gente está citando agora. E... cara, esse foi, eu acho, um dos piores formatos do ano. Eu acho que esse foi o pior deles. Esse período. Ele suportava esse formato, não tinha como. Esse período, porque tinha muito deck e ninguém era muito bom e os problemas eram muito grandes. Tipo assim, as jogadas não podiam passar, a sua end não era boa. Você precisava usar deck, mas o seu deck também meio que tinha que usar Brave, porque a sua end era uma merda. Então era uma situação estranha. Então quando alguém comprava jogada mais carta de Brave, você praticamente perdia o jogo. Então rolava muito jogo nesse sentido, dos jogos serem com essa dinâmica, o que é péssimo. Além disso, muitos decks, então piorava ainda mais a situação, porque tinham múltiplos decks no metagame, e para muita gente é vantagem, mas pensando na cabeça do competitivo não é. Ter 10 decks possíveis de tocar um evento muito diferentes, e mais importante, não é nem eu sei que são outras totalmente diferentes, mas é relevante para esse cenário. O problema não é você ter um formato de um deck só ou de 10 decks. O problema é como esses decks se comportam. Esse era um formato que tinha muitos decks e todo mundo deve FTK em todo mundo, então era completamente desesperador. Pode ter 10 decks, mano, se você estiver jogando Gold Format, mano. Aí ninguém deve FTK ninguém, beleza, pode ter 40 decks, não tem problema. Agora, quando tem 40 decks em formato, todo mundo tá dando site em todo mundo, e você não consegue nem usar a gente Brave, porque metade deles estão no Brave, aí é foda, entendeu? Foi o que aconteceu nessa altura, né? E, enfim, era bem complicado por causa disso. Aí eu usei lá o Libromancer, que inclusive eu não usava Brave, o que era um problema pra mim, eu ficava muito dividido nisso, tipo assim, caraca, como que eu vou jogar sem usar Brave? Eu lembro como essas cartas são. Mas ele tinha outras vantagens, né? Ele conseguia usar mais tech do que os outros, profissionalmente falando, muitas vezes, ele tinha bastante push, enfim. Era um deck interessante, eu até fui bem com ele, eu joguei 3 torneios, topei 2. Então, foi um formato chato. Eu não tenho boas lembranças dele, apesar de pessoalmente ter tido bons resultados, mas tipo, eu lembro que era meio frustrante, sabe? Todos os jogos eram frustrantes, assim. Bem zoado. Inclusive, se vocês que estão ouvindo ou assistindo quiserem ver esse podcast que eu gravei com o Raj, que eu disse que eu gravei do Continental desse ano, que foi nesse formato, mas eu não postei porque eu achei zoado. Se vocês quiserem ouvir, deixa aí nos comentários que eu posto depois aí o bagulho bruto que eu gravei com eles. E aí vocês podem tirar suas conclusões, mas de fato foi uma época bem estranha.